Durante a colheita do trigo, Rúben saiu ao campo, encontrou algumas mandrágoras e as trouxe a Lia, sua mãe. Então Raquel disse a Lia: dei-me algumas mandrágoras do seu filho. Mas ela respondeu: não lhe foi suficiente tomar de mim o marido? Vai tomar também as mandrágoras que o meu filho trouxe? Disse Raquel: Jacó se deitará com você esta noite, em troca das mandrágoras trazidas pelo seu filho. Gênesis 30, 14 e 15. Primeiro, que Raquel não pede para que Lia divida com ela. Ela pede que Lia lhe dê as mandrágoras de seu filho, ou seja, ela pede tudo. Só que essa atitude desagradou profundamente o coração de Deus, pois Jacó a amava muito, mas para ela isso era só uma moeda de troca. E ela teve a mesma atitude de Esaú, que vendeu as bênçãos de Deus na vida dele por um prato de comida. E Deus, como resposta, rejeitou Raquel, pois ela seria a mãe daqueles que nos dias de hoje vendem os dons e talentos do Senhor por fama, dinheiro, sucesso, coisas que são perecíveis e passageiras, que duram somente nesse mundo. Tanto que ele não permitiu que ela fosse enterrada junto com os patriarcas. E eu tenho para mim que Jacó sabia disso, porque quando Jacó está para morrer no Egito, ele faz o filho dele, José, jurar com a mão debaixo da sua coxa que não permitiria que ele fosse enterrado lá, mas que o enterrasse junto com os patriarcas, junto com os seus pais. E ele não fez isso por Raquel. Ele deixou Raquel no mesmo lugar onde ele a enterrou. Em Malaquias, no capítulo 1, nos versos 2 e 3, Deus disse assim: amei a Jacó, mas rejeitei Esaú. Em outra versão diz: amei a Jacó e odiei a Esaú. Essas atitudes foram odiosas diante de Deus e profundamente abomináveis aos olhos dele. Mas o que eu quero chamar a atenção é que tanto um quanto o outro estavam se sentindo confortáveis em suas residências, no meio do seu povo, vivendo ali o ordinário, o dia a dia. Não lhes fora entregue em suas mãos uma grande missão, dons e talentos espirituais. Esaú tinha Isaque, a quem seguia, e Raquel tinha Jacó, seu marido, de quem estava debaixo de autoridade. Assim como muitos estamos. Não temos o dever de liderar uma igreja, nossas decisões não influenciam uma grande multidão. Como os pastores, por exemplo, não é a nossa responsabilidade. As nossas obrigações se encontram no nosso cotidiano, com a nossa família, no trabalho, com os nossos vizinhos, com os nossos irmãos, na fé, no meio em que vivemos. Muitos viverão uma vida inteira sem nunca sequer sair da cidade onde nasceu ou do bairro. No entanto, seremos julgados dentro do que nos foi entregue por Deus. Os anos da nossa vida, as nossas atitudes com o nosso próximo, se amamos, se perdoamos, o que fizemos com o muito ou com o pouco que nos foi entregue. Temos sido fiéis no pouco? O que fazemos quando ninguém está olhando? Será que temos sido crentes somente dentro da igreja? A palavra diz que seremos absolvidos por nossas próprias palavras. E por nossas próprias palavras seremos condenados. Mateus 12:37. E até os nossos pensamentos serão julgados. Romanos 2:16. Todos nós precisamos melhorar todos os dias. Não aos olhos do mundo, mas aos olhos de Deus, se desejamos a salvação. Mas isso é impossível de se conseguir sozinhos. A única forma de ser aperfeiçoados é andando com Jesus, que nos perdoa, nos lava com o seu sangue e nos aperfeiçoa a cada dia no caráter dele. Eu não estou dizendo aqui que temos que ser perfeitos para entrar no céu, porque ninguém é. Mas somente o sangue de Jesus é que faz esse trabalho. Mas eu ando com Jesus, eu frequento uma igreja, será mesmo? Qual será a forma correta de andar com Jesus, de caminhar com ele? A palavra de Deus diz em Mateus 3:6 que muitas pessoas vinham até João, confessavam os seus pecados e eram batizados. Ou seja, o ministério de João Batista se iniciou antes de iniciar o ministério de Jesus. Ou seja, primeiro é decidido mudar de vida de forma consciente e se arrepender de seus pecados. Depois vem o batismo, em nome de Jesus. E finalmente se inicia a caminhada junto a ele, com a leitura da palavra diariamente, orações e jejuns. E aí em Mateus, no capítulo 3 mesmo, no verso 7, diz assim, que quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Aí ele diz no verso 8, deem fruto
que mostre o arrependimento. Em Mateus capítulo 12, no verso 34, diz assim: Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Eu não sei se vocês já perceberam, mas quando a gente passa muito tempo com uma pessoa, a gente acaba ficando parecida com ela. Uma prova disso é quando Jesus foi preso, as pessoas que estavam ali em volta da fogueira perceberam que Pedro andava com Jesus só pela forma como Pedro falava. Ou seja, Pedro passou tanto tempo com Jesus que ele passou a falar igual a ele. Da mesma forma, se queremos ser moldados e aperfeiçoados no caráter de Cristo, nós precisamos passar tempo com ele. Precisamos conhecê-lo. E é esse relacionamento, essa intimidade com o Senhor, que vai dizer se eu pertenço a ele ou não. Se sou reconhecida por ele ou não. Como posso dizer que ando com Jesus, que o amo, que o conheço, se quando eu abro a minha boca sai palavras torpes, sai maldições? É impossível você caminhar com Jesus e permanecer no pecado, permanecer no erro. Assim como é impossível você andar com Jesus e não ser aperfeiçoado no caráter dele. E é isso que vai fazer a diferença no nosso dia a dia. Apesar de sermos maus, o Espírito Santo de Deus nos limpa, nos purifica e passa a habitar em nós. Assim, já não somos mais nós quem vivemos, mas Cristo vive em nós. E assim as nossas atitudes não serão detestáveis e odiosas diante de Deus. Jesus disse que a árvore é conhecida pelos seus frutos. E quando Jesus diz, como vocês que são maus podem dizer coisas boas, a boca fala do que está cheio o coração, ele está falando das nossas palavras também, não só daquilo que a gente faz externamente, mas principalmente do que está em nosso coração. Portanto, precisamos caminhar com Jesus diariamente para que o nosso coração seja cheio dele.